Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar sobre a Copinha, né? A Copa São Paulo Futebol Júnior. São Paulo que joga contra o Novo Horizontino. Jogo oitavas de final lá em Araraquara. Jogo importante para o São Paulo. Nós vamos falar sobre o jogo. Vamos falar também sobre a final, né? Se vai ser no Pacaembu ou não. Esse jogo aí, a Federação Paulista de Futebol hoje soltou uma nota a respeito do Pacaembu. Nós vamos falar sobre isso. Quero falar sobre o Caleri também, sobre o Rames Rodrigues. Vamos falar também sobre o Luiz Gustavo, né? E sobre a diretoria do São Paulo. Então quero pedir para você aí que curte o canal, deixa aquele like pra gente, compartilha, né? Coloca a sua mensagem aí, pergunta, resposta. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai curtir. Pessoal, São Paulo e Novo Horizontino hoje fazem um jogo das oitavas de final da Copa São Paulo Futebol Júnior, um jogo difícil pro São Paulo, né? São Paulo que ganhou o último jogo da Ferroviária aí por 2-1. Tem um time bom, mas é mesclado com sub-17 e sub-20. Volto a dizer, o São Paulo precisa acionar um pouco mais o ataque. O Menta precisa tirar menos o Rian Francisco no segundo tempo para atrair menos o time adversário para cima. Novo Horizontino, que é um time bom. Novo Horizontino vem invicto, né? Classificou em segundo do grupo aí, mas depois eliminou o Botafogo por 2-0, eliminou o Tiradentes por 3-0, então é um time mais cascudo. São Paulo vai sofrer hoje contra o Novo Horizontino, mas tem capacidade de passar sim, né? O Palmeiras foi eliminado ontem, abriu mais caminho aí, o Palmeiras que era o atual campeão. Então nós estamos na oitava de final aí, né? São Paulo passando, já começa a endurecer mais, o time começa a criar mais corpo, começa a criar mais confiança. Vamos torcer para a garotada hoje, vamos tentar assistir o jogo hoje então, pessoal. São Paulo tem vários jogadores bons aí, o goleiro Leandro, né? Tem os dois laterais aí, o Igor e o Guilherme Reis, né? Que fez o gol contra a Ferroviária no último jogo. Tem o Negruti, tem o Ibali, tem o Henrique Carmo, que na minha opinião é um dos melhores jogadores do São Paulo aí, da Copinha, o Rian Francisco, o William Gomes, enfim. Bastante jogador bom pra gente acompanhar hoje, pessoal. Quero falar da final da Copa São Paulo, né? A Federação Paulista de Futebol, que tá a mesma bagunça que a CBF, hoje, ao invés de... Hoje é dia 16, né? Dia 25 é a final, que é o aniversário de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol, ao invés de avisar a todos que não seria no Pacaembu a final, deixou para avisar hoje, né? Para falar que não vai ser no Pacaembu a final da Copa São Paulo Futebol Júnior. Tava aquela expectativa. A verdade é que o Pacaembu hoje encontra-se sem gramado, né, com o estádio todo ainda sem estrutura. O Pacaembu, que hoje faz parte da iniciativa privada da concessionária Alegra, e só que os caras deixaram para avisar hoje, né, e não tem sede ainda para a final. Então quer dizer, a gente vê que o negócio está complicado, está bagunçado, né? A gente vai acompanhar aqui, informa vocês onde vai ser a final da Copa São Paulo daqui a alguns dias. Pessoal, vamos falar aqui da diretoria do São Paulo, né? A questão de metas de venda. E daqui a pouco a gente fala sobre os jogadores aí, Rames Rodrigues, Caleri, enfim. São Paulo que estipulou uma meta aí de venda de 174 milhões de reais, que é um valor muito alto, né? Até o final de 2024. Ontem eu tinha falado que o Thales Costa tinha sido vendido para a Ucrânia e não sabia o valor ainda. Achei que o Thales Costa estava sendo vendido por 18 milhões. Não, o Thales Costa foi vendido por 5 milhões de reais, por 1 milhão de euros. Quer dizer, como é que o São Paulo vai atingir 174 milhões em vendas? Né, o São Paulo que já vendeu mal no Everton, vendeu mal o Natan para o Bragantino, e agora vendeu o Thales Costa, né, lá para a Ucrânia, lá 4 anos de contrato por 5 milhões e 300 mil. A gente sabe que o São Paulo tem feito ótimos negócios, uma parte da diretoria, a outra parte tem feito muita coisa errada, né? A gente vê a questão do Beraldo, que todo mundo achou bom. O Beraldo, São Paulo está vendendo por 110 milhões de reais, São Paulo vai ficar com 70. Não, São Paulo ficou com 53 milhões. Né? Muito pouco dinheiro para... O Thales Costa, por exemplo, ficou 8 anos em Cotia. São Paulo tem um gasto aí anual de 40 milhões de reais em Cotia. Não fecha a conta, né? Então é complicado. Depois a gente fala assim, o São Paulo está no vermelho. Tá? Claro que tá. Aumenta a dívida, porque você tem um gasto anual aí de Cotia de 40 milhões de reais, mantém o menino 8 anos, depois vende por
5 milhões? Não fecha mesmo. Bom, pessoal, vamos falar aqui do Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo tem agradado demais aí o Carpini, né? Com a liderança, com o vigor físico, ele que pode atuar em duas posições aí, tanto em primeiro volante, que ele fez aí no jogo contra o São Bernardo, no primeiro treino do Carpini, quanto de volante, né? De quarto zagueiro, de volante não, de quarto zagueiro, né? Ele faz essa posição também. Então São Paulo ganhou essas duas posições aí com o Luiz Gustavo. Ele que tem agradado demais o Carpini aí no dia a dia, né? Tem orientado demais. Outro jogador aí que o São Paulo vai, que agradou muito o Carpini, que joga em duas posições também, é o Matheus Belém. O Matheus Belém que iniciou na base como lateral esquerdo, depois foi jogado para a zaga. Carpini pediu a renovação de contrato dele, o São Paulo está tratando da renovação de contrato dele. Deve fechar um contrato de 4 anos com ele, né? E está bem encaminhado, já deve anunciar essa semana ainda. Outro jogador que o São Paulo deve fechar contrato aí essa semana ainda, 2 jogadores, o Diego Costa e o Arboleda, né? O São Paulo já encaminhou, já está tudo certo, já fechou as partes aí com os agentes. Então São Paulo fechando aí com esses jogadores. O jogador que está difícil de fechar, pessoal, é com o Wellington, né? O São Paulo que desvalorizou muito esse jogador, contava com o Caio Paulista aí que foi embora e aí queria deixou o Wellington aí boiando, né? Achando que ia vender o jogador, que ia ganhar uma grana. No fim não vendeu. E agora no começo do ano o São Paulo precisa de lateral esquerdo e o Wellington quer simplesmente 45% aí de aumento. Então o São Paulo tá difícil para renovar com esse jogador, né? E ele pode fechar contrato aí com outro time aí de graça em junho. Então o São Paulo vai correr atrás aí. Tá complicado, tá travado com o Wellington. A gente espera aí, a gente traz informações para vocês, mas com o Wellington até agora tá parado, galera. Vamos falar sobre o Rames Rodrigues agora, né? O Carpini que foi questionado como o Dorival foi demais e a torcida de São Paulo conversa isso diariamente. Será que o Rames vai se encaixar no time titular do Carpini? Não vai? A verdade é que o Carpini falou que o Rames Rodrigues é um jogador, deixou bem claro que é um jogador específico, né? E outros jogadores fazem outras funções, ou seja... e outra coisa que ele deixou claro que eu pesquei, né? O que conta para ele muito é o dia a dia de trabalho. Não é só o que o jogador representou no passado, o que ele fez já em Copa do Mundo. Enfim, é o dia a dia no trabalho. Então, assim, o que dá para entender, a galera, é o seguinte. O Rames Rodrigues vai ser importante para 2024. Vai ser um jogador que vai jogar jogos específicos, né? E a gente, só a questão que a gente ainda não sabe, assim, será que ele vai ser um jogador de decisão? Então, por exemplo, a primeira decisão grande vai ser contra o Palmeiras. Nós vamos conseguir entender se realmente o Rames Rodrigues é um jogador que vai jogar decisão ou se ele vai ser um jogador que vai jogar jogos pontuais somente para ajudar o São Paulo, né? Então, contra o Palmeiras vai ser esse X aí. Se o Carpini conseguir montar um time específico que consiga marcar, um time correndo para marcar, fazendo a posição do Rames, e o Rames jogar naquela posição dele para distribuir bola, beleza, vai ser o jogador do meio de campo, o maestro do time, que o Carpini vai falar assim, não, coloquei o cara porque o cara realmente desequilibra e o São Paulo vai levar vantagem sobre o Palmeiras com o Rames Rodrigues. Se o Carpini entender que o Rames Rodrigues não vai fazer tanta diferença assim e que não vale a pena o São Paulo abrir mão de outros talentos para marcar para o Rames jogar, aí o Rames vai ser um jogador, como eu disse, que vai jogar jogos pontuais para ajudar o São Paulo e pronto. E o Rames Rodrigues vai ter que assimilar isso e ficar no banco em jogos decisivos também, né? Essa é a questão. Então nós vamos acompanhando aqui, vamos ver o que vai desenrolar. Será que o Rames joga sábado contra o Santo André? Será que o Carpini vai querer mais um time mais competitivo, né? Um time que corra mais, que seja mais dinâmico no campo, um time menos lento? Nós vamos acompanhar isso essa semana aí, vamos ver quando o Santo André já vai dar uma palhinha disso aí. Com relação, pessoal, ao Caleri, o Caleri não deve jogar esses primeiros jogos pelo São Paulo, né? Ele que ainda está em recuperação, não atuou o primeiro treino dele com o São Paulo foi só no segundo tempo. Ele atuou um pouco só contra o São Bernardo, né? E não deve atuar contra o Santo André. E durante
O Carpini quer ele inteiro, a comissão técnica quer ele inteiro para jogar contra o Palmeiras. Essa é a grande verdade. Então, a gente não deve ver o Caleri jogar muito ainda no Campeonato Paulista. Talvez entrar um jogo aqui, outro ali. Pelo menos é o que passaram pra gente. Com relação ao Pedro Raul, galera, eu tava quase esquecendo essa informação. São Paulo deu uma barrigada com relação ao Pedro Raul e agora tá querendo correr atrás, né? O Pedro Raul, o São Paulo tentou a contratação desse jogador por empréstimo junto ao Toluca do México e não conseguiu. O Corinthians está fechando o empréstimo dele. E o São Paulo agora vai questionar o staff do jogador. Por que o Toluca está conseguindo emprestar ele para o Corinthians e não emprestou ele para o São Paulo? Erro da diretoria do São Paulo. Mais um erro do São Paulo. Como é que o cara vai emprestado para o Corinthians e não vem para o São Paulo? Não adianta o São Paulo agora questionar o staff do jogador. Foi mancada do São Paulo. Alguma coisa ali, né, tá errada ainda no São Paulo. Pessoal, bom, as informações de hoje são essas aí, né? Acho que não esqueci de nada aqui. Peço para vocês aí, quem gostou do vídeo aí, deixar aquele like pra gente, né? A gente traz informações diárias para vocês. E quem não for inscrito, se inscreve no canal, né? E compartilha aí com seus amigos, beleza? Um grande abraço. Tchau.